Prepare o seu coração. É momento de você ouvir uma poderosa mensagem da Palavra de Deus. Louvado seja Deus. Para você que está chegando agora, ele acabou de ligar o seu rádio. Louvado seja Deus. Abra a sua Bíblia neste momento em Eclesiastes, capítulo 7, no versículo de número 8. Eu vou repetir, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, que diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra é direcionada para mim e para você, que muitas das vezes, em momentos de angústia, de tribulações, pensamos em desistir. Muitas das vezes nós estamos passando por lutas e pensamos em olhar atrás. Eu quero dizer para você nesta hora que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Por isso não desista. Louvado seja Deus. A palavra princípio, ela será comparada nesta tarde como um estágio, como uma fase em que nós estamos passando ou um momento difícil. Louvado seja o nome do Senhor. Em Gênesis capítulo 37 nos afirma que melhor é o fim do que o princípio. Louvado seja Deus. Quando nos relata a história de José. José era um jovem sonhador. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tinha sonhos não como eu e como você temos. Muitas das vezes nós sonhamos em ter casas, carros, filhos. Nós sonhamos em ter uma vida melhor. Mas os sonhos de José eram diferentes. Os sonhos de que José tinha era a revelação de Deus. Deus tinha plano de exaltação na vida de José. Ele mostrava em sonhos. Louvado seja o nome do Senhor. E como foi dito aqui que melhor é o fim das coisas do que o princípio. O interessante é que José ele já sonhava com o fim da sua história. Deus mostrava para ele o fim, mas foi necessário para que aquele fim se cumprisse, que José viesse pagar o preço do princípio. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes nós pedimos algo a Deus, Deus nos diz que vai nos abençoar e nós não queremos pagar o preço, nós não queremos passar pela fase difícil em nossas vidas. Saiba que para obter vitória é necessário que você venha a ter luta. Louvado seja Deus. E não foi difícil com José. Louvado seja o nome do Senhor. Para que José fosse um vencedor, foi necessário que ele viesse pagar o preço do princípio. De repente José se viu em meio a uma situação difícil, foi lançado em uma cova, traído, vendido por seus irmãos. E em meio a tamanho problema, eu quero crer que por um momento José veio dizer: foram-se os meus sonhos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você que tem tido sonhos, que tem sonhado em ter uma vida melhor, que tem sonhado em ser um vencedor e ainda não conseguiu alcançar esse objetivo. Eu quero dizer para que você não venha desistir. Louvado seja Deus. Eu quero dizer que o autor da história da vida de José era o Senhor. Toda a história da vida de alguém, o princípio pode ser até doloroso e humilhante, mas o final é sempre feliz. E o Deus de José é o meu Deus e o seu Deus, e Ele está pronto a nos abençoar. Eu só venho falar para você nesta tarde que você não venha desistir. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus ele é fiel para cumprir as suas promessas na sua vida. O Senhor ele quer ressuscitar os seus sonhos nesta tarde, mas é necessário que você venha estar de pé. Olha, meu querido, ainda que tentem matar os teus sonhos, Deus vai ressuscitá-los. Ainda que te lancem numa cova, Deus ele vai te tirar dela. E ainda que tentem te humilhar, Deus te exalta, porque melhor é o fim do que o princípio. E hoje Deus ele está mudando o fim da história da sua vida. Basta necessariamente você crer que o Senhor ele é poderoso para te dar vitória. Aleluia. Eu não sei o que você está passando, eu não sei como está sendo o seu princípio e nem tampouco há quanto tempo você está nesse princípio, mas uma coisa é certa: se você crer e confiar, Deus muda a sua história e te faz um vencedor. Louvado seja o nome do Senhor. Em Salmos de número 23, versículo 5 diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos.
Louvado seja Deus, a vitória é tua. Levanta a tua cabeça, porque melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Em 1 Samuel também nos relata um final feliz, quando nos fala sobre a história de Ana, que sofria terrível perseguição. Louvado seja Deus. Penina zombava, humilhava e abatia a todo instante, porque Ana, ela não podia ter filhos. Mas esse foi o princípio de Ana. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse princípio, Ana, ela foi perseverante, ela não desistiu de lutar. Muitas das vezes, em momentos de adversidade, pensamos que lutar, louvado seja o nome do Senhor, é contar os seus problemas para um e para outro. Pensamos que lutar é debater com aquele que nos afronta, ou até mesmo partir para cima dele. Mas eu quero dizer para você que a melhor forma de calar a boca do meu inimigo é calando a minha primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando nós abrimos a nossa boca, que seja somente para clamar ao Senhor, chorar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, seja feito segundo a sua vontade na minha vida. E você vai ver o efeito que tem chorar aos pés do Senhor. Você vai ver o resultado poderoso, que é entregar os seus problemas e as suas causas nas mãos do Senhor. Aleluia. O inimigo tem se levantado, dizendo que você não pode, ou até mesmo que você não vai conseguir. Deus que te justifica. É Deus que tem ouvido as suas orações, e Ele é fiel para te abençoar. Persevere, chore nos pés do Senhor. E quando menos você esperar, o princípio chegará ao fim. E como o fim é melhor do que o princípio, você irá cantar o hino da vitória, como Ana cantou. E você também irá dizer: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Que maravilha, irmãos, é confiar no Senhor. Não temas a perseguição, porque eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritarem contra ti. Estes tornar-se-ão a nada, e os que contenderem contigo perecerão. Assim diz o Senhor nesta tarde para mim e para você. Somente acredite que melhor é o fim do que o princípio, porque quem rege sua vida é Deus, quem cuida de você é Deus. Ele não era, Ele é, Ele pode, Ele faz, só Ele é capaz de fazer o seu fim vitorioso, só Ele é capaz de te fazer um vencedor. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Atos, capítulo 7 também, nós conhecemos uma passagem sobre a vida de Estevão. Louvado seja o nome do Senhor. Estevão, ele viu os céus abertos. Ele pôde contemplar a glória de Deus, mas foi necessário que ele passasse por uma fase muito difícil. Fase essa, irmãos, que muitas das vezes nós pensamos em olhar atrás. Não tem coisa pior, irmão, minha irmã, do que recebermos pedrada quando estamos fazendo a obra. Não tem coisa pior, meu irmão, minha irmã, de quando a gente está na frente de uma obra, quando a gente é mulher chamada por Deus, quando a gente é homem, né? Quando é mulher, o homem chamado por Deus, ele começa a receber pedrada. Muitos daqueles que podem ajudar não ajudam. É muito triste. Louvado seja o nome do Senhor. Estevão, ele foi caluniado. Estevão sofreu por várias afrontas, mas ele tinha uma arma infalível. Louvado seja o nome do Senhor, que muitos de nós precisamos ter sempre em nossas vidas e não nos afastar nunca, que é a presença do Espírito Santo. Estevão, ele era cheio do Espírito Santo. E quando um homem ou uma mulher é cheio do Espírito Santo e faz a obra com sinceridade, não temos obstáculos. O seu princípio pode ter pedradas, calúnias, injúrias, mas o seu final, ele vê sempre a glória de Deus. Estevão, ele foi fiel até a morte. E quantos de nós, muitas das vezes, pensamos em largar tudo por não suportar injúrias, pedradas e blasfêmias? Meu irmão, meu querido, minha querida, se eu e você não suportarmos tudo isso que nos sobrevém por estarmos fazendo a obra, se nós não compreendermos que esse é o princípio, não poderemos de maneira alguma ver o fim, ou seja, nós não poderemos de maneira alguma ver o céu se abrir para nós.
Aleluia. Mas se nós formos fiéis e suportar tudo sem questionar, ou até mesmo sem reclamar, o fim será gratificante, pois o Senhor dirá para mim e para você: levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. É necessário prosseguir e insistir, porque cada pedrada que você tem recebido, o Senhor tem contemplado. E no fim da jornada, essas pedras servirão para você construir degraus. E ali você irá subir e subir. E os seus inimigos não vão entender a exaltação tremenda que Deus tem na sua vida. Louvado seja Deus. Cada luta, cada provação, uma experiência. Aleluia. Para amadurecimento espiritual é necessário, para o crente amadurecer espiritualmente, é necessário nós sofrermos afronta, é necessário nós recebemos pedrada. Não foi diferente com os profetas que foram antes de nós, mas todos eles alcançaram misericórdia e vitória. Não pode ser assim diferente em nossas vidas. As lutas e provações, elas nos aproximam mais de Deus, porque quem não tem luta não ora, e quem não ora não tem vitória, e a chave da vitória está na oração. Louvado seja o nome do Senhor. Só vai encontrar Sambalate e Tobias no caminho aqueles que estão dispostos a fazer uma grande obra. Louvado seja o nome do Senhor. Só vai encontrar mar revolto durante a caminhada aqueles que estão dispostos a não abandonar o seu barco. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, nesta tarde, eu vim dizer para você: não desista, insista, porque Deus, Ele tem contemplado, e no momento certo, Ele irá te abençoar. No momento certo, Ele vai confundir os seus inimigos de maneira tal, que até mesmo você irá dizer: Senhor, eu não mereço. Louvado seja o nome do Senhor. Chore nos pés do Senhor. Olhe para o alvo que é Jesus. Faça a obra. Esforça-te, tem bom ânimo, porque o Senhor, Ele é contigo. O Senhor não te desamparou e nem irá te desamparar. Não ligue para aqueles que estão falando que você não é nada. Não ligue para aqueles que estão falando que não era para você estar na frente da obra, que este círculo de oração não está sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Tenha fé que você é mulher de oração, que você é mulher usada por Deus, porque foi Deus quem te chamou, não foi o homem quem te colocou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Creia somente que Deus, Ele é contigo. Não olhe para aqueles que não querem fazer a obra, mas também não querem que você faça. Louvado seja o nome do Senhor, porque é Deus quem te garante. Aleluia. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Quando você estiver pensando em desistir, quando você estiver pensando em olhar atrás, o sacrifício do Calvário, do sacrifício que Jesus fez por mim e por você, para que o meu final e o seu final fosse feliz. Aleluia. Jesus Cristo, Ele é o exemplo maior. Jesus também teve um princípio muito difícil, mas o princípio difícil de Jesus, Ele veio a beneficiar a mim e a você. Ele beneficiou o meu e o seu final. Louvado seja Deus. Jesus Cristo, Ele teve que renunciar, Ele teve que se separar. Ele sofreu calúnia, perseguição. Ele padeceu e foi reprovado por muitos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Ele teve completa vitória. Jesus Cristo, Ele morreu por mim e por você, mas Ele teve a completa vitória. Ao terceiro dia Ele ressuscitou, Ele foi ao inferno e tomou a chave da morte, para que o meu e o seu final fosse tão feliz quanto ao dele. Meu irmão, minha irmã, só depende de você. Só depende de você para que o seu fim seja melhor do que o seu princípio. Essa fase vai passar. Eu não sei o que você está passando. De repente você está questionando: mas eu já estou nesse princípio há tanto tempo e o meu marido, ele não se converte. Eu estou nesse princípio há tanto tempo e o meu filho, ele não sai do vício das drogas. Eu já estou nesse princípio há tanto tempo e a minha filha não quer sair do mundo da prostituição. Olha, meu querido, o tempo é de Deus, e no momento certo Ele vai entrar com exaltação na sua vida, e você vai cantar o hino da vitória e dizer: só o Senhor é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário você crer que o Senhor, Ele quer mudar este quadro. Mas não abandone o barco, não olhe para trás, faça a obra.
Louvado seja o nome do Senhor. Para que o seu fim seja melhor que o seu princípio, não desista. Faça como José. José, ainda sem entender o que ele estava passando, ele confiou somente no Deus vivo. Persevere como Ana perseverou, porque Ana ela era insultada, Ana ela era injuriada, Ana ela sofria perseguição. O adversário estava lá todo o tempo dizendo que ela não ia conseguir. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Ana, ela teve completa vitória e ainda cantou o hino da vitória. Ana triunfou sobre os seus inimigos, porque o Senhor, Ele estava contemplando as orações de Ana. Ele contemplava o coração de Ana e sabia que Ana tinha um coração sincero. Assim é comigo e contigo. Ele tem contemplado as nossas orações. Ele tem contemplado o meu e o teu coração. E se Ele achar sinceridade no meu e no teu coração, com certeza o seu final será feliz. O seu princípio você não irá lembrar mais. Um princípio de perseguição, um princípio de angústia que Deus irá apagar. Deus quer mudar o quadro dessa história, mas é necessário que você persevere. Ser fiel como foi Estevão. Não olhe para as pedradas, não. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que recebe pedrada também irá receber o seu galardão. Você irá ver a glória de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele tem te contemplado. E é muito natural que um homem e uma mulher de Deus, quando está fazendo a obra, é muito natural que ele venha a ser apedrejado. O adversário, ele se levanta, mas ele se levanta para cair. Mas para que você venha ver o adversário da sua alma ser jogado por terra, é necessário que você venha estar de pé na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ser fiel, persevere e confie. Não largue a tua cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Siga o exemplo de Jesus, porque fiel é o que te prometeu. Fiel é o que te chamou para esta grande obra. Faça a obra. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus, Ele é contigo. Aleluia. Porque Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Louvado seja o nome do Senhor. Não desista, porque melhor é o fim do que o princípio, e o fim ele está perto de se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Não pense que Deus está demorando, não pense que Deus está tardando em te dar a sua vitória, porque o tempo ele é de Deus. E se Ele prometeu que Ele vai te exaltar, confie somente. Se Ele prometeu que seu esposo irá voltar, confie somente. Se Ele prometeu que a sua filha vai sair da prostituição, confie somente. Se Deus te prometeu que o seu filho vai sair do mundo das drogas, confie somente. Mas não deixe de perseverar, não deixe de clamar, não deixe de confiar, não deixe de orar, não deixe de crer. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar para uma palavra para você que por algum motivo não teve forças para ver o final da sua história e abandonou e deixou a sua cruz. Meu querido, meu irmão, minha irmã, você que passou a história da sua vida para outra direção e agora a sua vida está indo de mal a pior, nada tem dado certo. Saiba de uma coisa, ainda há tempo. Entregue o seu roteiro nas mãos do Senhor, para que o seu final seja feliz. Deixa Deus ser novamente o autor da história da sua vida. Só depende de você para que você volte a sorrir, porque a história da sua vida ela é real. De repente esse autor não gosta de finais felizes e por isso você só tem feito chorar. Deixa Deus ser Deus na sua vida. É certo que provações virão, mas o final é só alegria. Volta depressa para os pés do Senhor. Tome a sua cruz e siga os passos de Jesus. Saiba que você é muito importante para Deus. E Deus, Ele não te desamparou e nem te desamparará. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem visto a cada lágrima, Ele tem colhido. Louvado seja o nome do Senhor. E até mesmo quando você não tem forças para orar, até mesmo quando você tem dobrado o teu joelho e só chorado, o Senhor Ele tem poder para interpretar as suas lágrimas. O Espírito Santo Ele tem intercedido por você nos momentos em que você não tem força para falar com Deus.
Mas se coloque de pé nesta hora. Levanta a tua cabeça, porque o seu final vai ser final de vitória. O seu final, ele irá confundir os adversários, seus inimigos. Ele irá confundir o adversário da sua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Melhor é o fim do que o princípio. Muitas das vezes nós dizemos que Satanás, ele chega com um sapatinho de lã. Mas nesta tarde vai ser diferente. Ele vai sair daqui com um sapatinho de lã. Sabe por quê, meu irmão? Entrou fazendo arruaça na sua vida. Ele entrou para te destruir, mas ele vai sair derrotado. Ele vai sair cabisbaixo. Ele vai sair daqui caladinho, porque maior é o Deus que eu e você servimos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele se levanta com tudo, mas o final dele é só derrota. Não desista não, meu querido. Não largue a sua cruz, porque no final, a sua vitória, louvado seja o nome do Senhor, Deus tem para te dar. Confie somente, não deixe nada te parar. Não deixe as mensagens contrárias te tirar da frente da obra, te fazer parar de fazer aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda, louvado seja o nome do Senhor em 1 Crônicas. No livro de 1 Crônicas, eu quero deixar para você que está desanimado. No capítulo 20, versículo 28. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: para mim e para você. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esforça-te e faz a obra. Amém? Não deixe de fazer a obra. Quando você estiver sendo apedrejado, entregue nas mãos do Senhor. Deus tem te contemplado. Ele quer te fazer um vencedor. Louvado seja Deus. Que os irmãos possam ficar com esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor e não desista. Chore, mas chore fazendo a obra. Amém? E aqui eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus.